Nós vamos, então, agora ouvir o professor Luciano Marques de Jesus abordando uma visão da evolução do ser humano. Por favor. Boa tarde. Eu primeiro gostaria de dizer alguma coisa sobre o professor Sérgio Sardi, cujo pai faleceu hoje pela manhã. Eu liguei para o Edson avisando, e eu disse que ele não viria e que a gente daria um jeito de suprir a ausência dele. E eu disse para o Edson que ele ainda falaria comigo e diria, me dizendo que viria. E aí, então, eu fui bastante incisivo e expliquei para ele que ele não viria. Que ele deveria, neste momento, cuidar da família dele e se focar nos problemas, enfim, que ele precisaria resolver e que não precisava ser tão estoico a esse ponto. Eu tinha certeza que o professor Sérgio, se dependesse dele, viria. Então, eu gostaria de dizer que o responsável pela ausência dele sou eu. Ele falaria sobre estética, ética e economia da sustentabilidade. E, infelizmente, hoje a gente não vai contar com a presença dele. Eu gostaria de começar, então, agradecendo imensamente o convite. Quando eu peguei a nominata dos palestrantes, eu fiquei muitíssimo intimidado. Quando eu cheguei aqui, então, de tarde, eu fiquei mais intimidado ainda, a começar pelo quilate da mestre de cerimônia, a Maísa Bonissoni, a palestra do professor Lameson, e agora essa belíssima colocação da doutora Paula, fechando com esse vídeo emocionante. Mas, enfim, eu vou tentar ainda fazer aquilo que eu tinha pensado. Um dia eu estava na aula de estética do professor Odoni José de Quadros, foi diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUC, infelizmente falecido muito jovem, com 50 e poucos anos. A gente estava na aula de estética, eu sempre explico para os alunos que é estética filosófica, né? Se a gente fala que está na aula de estética, pode pensar outra coisa, não é? Né? De repente, um colega expondo o seu trabalho, e começa uma densa chuva. Nós, no prédio 5 da PUC, à esquerda, o prédio da reitoria, à direita, naquele tempo, a capela, hoje a igreja universitária, ao fundo, o Hospital São Lucas, muita vegetação, que é característica do campus universitário, e uma forte chuva. E o professor Odoni diz para o meu colega: espera um pouquinho. E o rapaz: está errado, professor. Ele diz: não, está tudo certo, perfeito. Só olhem um minutinho para a rua. Aí nós olhamos para a rua, a vegetação, a densa chuva, e o professor nos deixou um bom tempo olhando para a rua. Nós olhamos, aí daqui a pouco a gente se entreolhou, aí a gente sorriu, aí o professor estava sério olhando, nós voltamos a olhar para a rua, e ficamos um bom tempo ali. Tanto que daqui a pouco passou aquela estranheza, e nós passamos a contemplar a janela que nós víamos, ou quase víamos todos os dias. De repente, a chuva, eu vou usar um verbo da minha avó, amainou. A chuva arrefeceu. E o professor desferiu a seguinte reflexão: bilhões de anos esperaram pelo intérprete. Bilhões de anos. E aí ele começa falando do surgimento da matéria, a geosfera. E de repente, a emergência na geosfera da biosfera, a emergência da vida. E aí ele tecia uma cadeia evolucionária desde o primeiro organismo unicelular até o surgimento dos mamíferos
e o surgimento do ser humano. A emergência da antropogênese na biosfera. E, de repente, a emergência da consciência, a noosfera. Bilhões de anos esperaram pela consciência. E hoje, a gente passa correndo por tudo. Hoje, a gente não enxerga nada, a gente não contempla nada, a gente não se admira de nada. Palavras como contemplação e admiração não fazem parte do nosso léxico contemporâneo. Então a gente tem uma evolução enorme da matéria até a consciência. E aí eu fiquei pensando, que evolução a gente vai referir aqui? E de que evolução eu vou falar num fórum de sustentabilidade? Eu fiquei pensando nas palavras ética e ecologia, que na etimologia são muito aparentadas. Ethos, se escrito com a vogal breve, épsilon, significa uso, costume, hábito. Se escrito com a vogal longa, eta, significa morada, estância, residência. Em se falando de animais, estrebaria e curral, mas significa também uso, costumes, maneiras de ser, caráter. Ethos dá origem à palavra ética. A ética é aquilo que se refere ao ethos. Então, ethos é comportamento, é costume, é caráter, mas também é lugar de moradia. E oikos, que dá origem à ecologia, significa também casa, habitação, quarto, templo, bens, família. Então, ética e ecologia, na verdade, são palavras muito aparentadas. E como a gente vai falar de evolução no horizonte da problemática da sustentabilidade? Aí me veio a palavra inovação, que é uma palavra que está muito na moda. E que a gente sempre questiona, o professor Drayton que falou aqui ontem, né? Ele é um que sempre questiona a ideia de inovação. Quando falam em inovação, eles, claro, inovação são muito melhores, por exemplo, Luan Santana e Anitta, do que Mozart, Bach e Beethoven. É muito melhor Paulo Coelho do que Shakespeare. Na verdade, que ideia de inovação a gente tem? Ou que ideia de evolução? Quando eu era professor de ensino médio, ainda se chamava segundo grau, uma vez eu li para os meus alunos o seguinte: nossos adolescentes atuais parecem amar o luxo, têm maus modos e desprezam a autoridade. São desrespeitosos com os adultos e passam o tempo vagando nas praças. São propensos a ofender seus pais, monopolizam a conversa quando estão em companhia de outras pessoas mais velhas, comem com voracidade, tiranizam seus professores. E eu perguntei para eles quem foi que disse isso, e eles unissonamente me responderam: a irmã Gertrudes, que era a diretora da escola. E eu disse: não foi a irmã Gertrudes. Ah, então foi o Francesco, que era o coordenador do segundo grau. Eu disse: também não foi o Francesco. Então foste tu. Porque ou foi a diretora, ou foi o coordenador, ou foi o professor. Eu disse: não, isso foi dito por ele, porque ele nada escreveu, no século V a.C., Sócrates. Então, quando a gente tem ideia de que o ser humano é muito diferente de outros tempos, a gente deveria pensar um pouco nisso. Esses dias, os alunos da filosofia vieram da aula de psicologia da aprendizagem, desenvolvimento, com a ideia de que a adolescência é um construto atual, construto contemporâneo. Eu disse: sim, contemporâneo a nós, a Sócrates. Aí eu já imaginei o homem das cavernas e tal, né? A gente lê uma coisa que tem 26 séculos,
e os alunos pensam que foi a diretora da escola quem falou. Um dia um irmão meu, eu sou o 6º filho de uma família de 7 homens, né? A gente era praticamente uma atração em Porto Alegre, né? No interior isso acontecia, mas aqui não. Um dia um dos meus irmãos mais velhos reclamando do comportamento do filho adolescente com relação ao uso do automóvel, e eu disse para ele, eu vou contar para esse menino algumas histórias que eu lembro da minha infância. E ele disse para mim, eu te mato, né? Porque ele não poderia de jeito nenhum contar para o filho adolescente as coisas que ele fez, porque ia mostrar que o menino não era um adolescente, era um menino de jardim de infância perto do que ele fazia. Na verdade, pensando na questão da evolução, e aí eu me lembro de alguns elementos da palestra do professor Lameson, como tecnologicamente a gente voa e como humanamente a gente anda a passos de formiga e sem vontade. Isso aí já é música de Lulu Santos, vamos devagar, né? Mas assim, como a gente voa tecnologicamente e humanamente a gente se arrasta, a gente engatinha. Em 1996, eu disse para as meninas da minha faculdade, gurias, esqueçam, eu nunca vou usar computador, nunca. Nunca. Aí, quando eu explico algum software novo que é lançado e tal, as mais antigas se cutucam e mandam ali, o cara nunca vai usar computador, né? Se eu chegar agora na universidade e não tiver rede, eu não tenho nem como atender os alunos, né? Porque eu não consigo entrar no sistema integrado de graduação. Se a gente pegar um celular de 97, primeiro que ninguém tem, né? Talvez tenha alguém que seja acumulador, ou tenha algum tipo de distúrbio, mas ou a gente olha num museu de tecnologia, mas mesmo que a gente consiga um aparelho desse, que a gente consiga carregá-lo, ele não funciona, porque não existe mais tecnologia para ele. E, no entanto, humanamente, nós evoluímos pouquíssimo. Como é que a gente vai interpretar o ser humano hoje? Ainda uma outra coisa que me ocorreu, eu trouxe aqui essa ideia dos jovens de Sócrates. Quando eu pergunto para os alunos, quando vocês escutam a expressão idade média, o que ocorre para vocês? E assim, em 95% das vezes, a primeira frase que aparece é idade das trevas. Eu disse para eles, quando vocês saírem hoje da universidade, saiam caminhando pelo lado da PUC, ali saiam pelo pórtico, vão caminhando por esse lado até o Bourbon, a pé, atravessem para o Bourbon, mas não naquela pinguelinha que tem na frente da Vila Cachorro Sentado, caminhem mais um pouco, até a Guilherme Alves, e aí tem aluno que se transtorna, o senhor está de brincadeira? Eu disse, não, estou falando sério. Né? Vocês vão caminhando, aí vocês compram alguma coisa ali no supermercado para comer, vão para casa, reúnam a família de vocês na frente de casa, né, com uma cadeirinha de praia que fica lá atrás da geladeira e tal. Eu disse, professor, o senhor está completamente louco, como é que a gente vai sentar na rua a uma hora dessas? Eu disse, só um pouquinho, idade média, idade das trevas, e vocês não podem caminhar na rua iluminada e nem sentar na frente de casa. Só para entender o que é evolução, né? Só para entender como o ser humano contemporâneo considera os seres humanos de outras épocas. A gente tem a tendência de considerar os seres humanos de outras épocas como menos evoluídos ou como ingênuos. É interessante como a gente funciona, né? Ingênuos são sempre os outros, né? Assim como os outros são conservadores, cabeça fechada, não são progressistas e cabeças abertas como nós. Né? É interessante como a gente... E aí eu fico pensando, de que evolução que eu vou falar? O que é evolução efetivamente? Qual é a chave para a gente interpretar o ser humano?
Tem o professor Pedro Leite, é professor hoje na Universidade Federal de Pelotas e foi professor na PUC. Ele me acusa de falar, ao fim e ao cabo, sempre sobre Viktor Frankl. Ele diz que se eu for num congresso de matemática, eu vou dizer, sobre esse teorema, Viktor Frankl diria tal coisa, né? É um exagero, mas enfim, hoje eu vou dar razão para ele, né? Qual é a chave interpretativa do ser humano? A gente poderia dizer, grosso modo, que a chave interpretativa do ser humano, segundo Sigmund Freud, é a vontade de prazer ou a libido. Segundo Adler, que é um sujeito que a gente ouve falar muito menos, Alfred Adler, a chave interpretativa do ser humano é a vontade de poder. E eles têm muita razão nisso. Um dia eu estava vendo umas crianças de jardim de infância brincando, a gente não precisa estar no período de eleições para ver o que o ser humano é capaz de fazer pelo poder. Eu estava vendo umas crianças de jardim de infância brincando, e de repente uma magrinha franzina olha para uma gordinha que está na gangorra e diz, fulana, sai daí, estou mandando. Eu, desse tamanho, mandando, rapaz. Aí a gordinha olha para ela e diz, então vem me tirar. E naquela hora eu me lembrei de Adler, e como a vontade de poder é algo que nos mobiliza muito. Mas eu queria hoje propor uma terceira chave interpretativa do ser humano, que é a proposta por Viktor Emil Frankl, que é a vontade de sentido. A teimosa vontade de fazer que a vida tenha sentido. Viktor Frankl, um dia, com 14 anos, na aula de História Natural, o professor explicava que a vida pode ser reduzida a 2 processos, de oxidação e combustão. O jovenzinho Frankl, baixinho de 14 anos, levanta e pergunta qual é o sentido da vida então, se a vida pode ser reduzida a um processo de oxidação e combustão. Quando a gente conta isso passa completamente batido, porque hoje os alunos saem correndo por cima das carteiras, ninguém dá bola. Mas para um menino em 1919 levantar e colocar uma questão para o professor é porque efetivamente era uma coisa muito importante para ele. E essa questão perseguiu Viktor Frankl vida fora. Ainda jovem, recém-casado, Frankl foi parar nos diversos campos de concentração de Auschwitz a Dachau. E nos campos de concentração, Frankl teve ocasião de experimentar muita dor, muito sofrimento e de testemunhar muitas mortes. A partir dessa experiência, e lá no campo de concentração, experimentando todas as atrocidades possíveis, Frankl chega a essa conclusão, que não é uma conclusão que ele tira do campo de concentração, mas é uma ideia que ele já trazia desde a sua juventude. O que faz um ser humano resistir a todo esse repuxo de dor, de sofrimento, e continuar dizendo sim à vida, é a teimosa vontade de fazer que a vida tenha sentido. Fazer que a vida tenha sentido. Quer dizer, a vontade de sentido, a capacidade, Frankl dizia que o ser humano é capaz de autotranscender-se, ou seja, de ultrapassar-se a si mesmo e dirigir essa vontade de sentido para algo fora de si, para um projeto, para um objetivo, para uma pessoa, uma lembrança, um cuidado. Quer dizer, nesta direção da vontade de sentido para fora de si, na direção de um valor que dê sentido para a vida, quer dizer, aí o ser humano se realiza. Freud pensava que se nós reduzíssemos todos os seres humanos aos seus instintos, nós seríamos todos iguais. O Frankl disse, no laboratório em que isso aconteceu, ou seja, em Auschwitz, a gente viu exatamente o contrário. Quer dizer, todos os seres humanos foram reduzidos aos seus instintos, mas aqui a gente viu a emergência do porco e do santo. Ele usa 2 palavras bastante pesadas para um lado e para o outro. A gente viu a emergência do porco e do santo. Lá no campo de concentração, alguns prisioneiros diziam, doutor, se nós morrermos, nada disso aqui vai fazer sentido. E Frankl dizia, não pode depender deste detalhe, que é morrer ou não morrer, o sentido da nossa vida. De toda a sorte, nós precisamos viver configurando nossa vida de modo que tenha sentido. Elizabeth Lucas, que é uma logoterapeuta vienense,
Ela diz que nós encontramos sentido da vida quando nós equilibramos possibilidades e necessidades. E a gente tem visto o seguinte: muitas vezes pessoas com necessidades múltiplas, quando aparece uma possibilidade, essa possibilidade é agarrada com unhas e dentes. E a gente vê também pessoas que têm todas as possibilidades do mundo, e as possibilidades vão passando por essas pessoas como um carrossel. Agora não quero, agora não quero, agora não quero. A Elizabeth Lucas diz que as pessoas que mais têm dificuldade de encontrarem sentido em suas vidas na Europa são as mulheres jovens e ricas. São aquelas pessoas que têm mais possibilidades, mas que não têm necessidades. Viktor Frankl, ele narra essa experiência dele no campo de concentração, num livro que foi traduzido no Brasil e atualmente tem essa cara, com o título Em Busca de Sentido. Um livro que vendeu milhões de cópias. Nos Estados Unidos ele foi traduzido com o título O Homem em Busca de Sentido, e também esse título é o título em espanhol. O original alemão é Trotz den Jahr zum Lebenssagen. É a única frase que eu sei dizer em alemão. E o professor Drayton diz que ela está direitinho, né? Significa, começa com reticências, apesar de tudo, dizer sim à vida. Esse é o título original alemão. O livro de Frankl vendeu milhões de cópias. Em Busca de Sentido. Vendeu milhões de cópias no mundo inteiro. E os jornalistas norte-americanos queriam saber por que um livro de psicologia fazia tanto sucesso. E Frankl responde para eles: talvez seja um problema mais do nosso tempo do que do livro, o fato de um livro que tem a palavra sentido despertar tanto o interesse das pessoas. Só que os jornalistas não se contentavam com essa explicação e continuavam insistindo. E Frankl diz: olha, ao mesmo tempo, um fato estranho e notável, que justamente esse livro que eu quis publicar anonimamente, de modo que não desse nenhuma reputação ao seu autor, tenha se tornado um sucesso. Por isso, diz ele, não canso de repetir aos meus alunos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa: não procurem o sucesso. Quanto mais vocês o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. O sucesso precisa acontecer como um efeito colateral ou concomitante de uma situação vivida com intensidade de sentido. Ele dizia para os alunos: façam o que a consciência de vocês manda que façam da melhor maneira possível, e a longo prazo, eu estou dizendo a longo prazo, o sucesso, e eu acrescentaria a felicidade e o prazer, vai persegui-los exatamente porque vocês esqueceram de pensar nele. E aí ele diz: se o livro a seguir apresenta uma lição tirada de Auschwitz, o parágrafo acima apresenta uma lição tirada de um best-seller involuntário. Tem um tema que não faz parte do projeto de cada um de nós, e aí eu vou encaminhando o final, que é o tema do sofrimento humano. Às vezes ele vem, a gente ouviu antes, que ele vem aos poucos, às vezes ele vem abruptamente, às vezes ele vem empacotado em forma de tragédia, e aí a gente tem que dar conta disso. O mundo não vai parar para a gente dar conta disso, mas a gente vai ter que dar conta disso. Dostoiévski afirmou certa vez: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Essas palavras ficavam passando muitas vezes pela cabeça da gente, quando se ficava conhecendo aquelas pessoas cujo comportamento no campo de concentração, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior última do ser humano, a qual não se pode perder. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que inerente ao sofrimento há uma conquista, que é uma conquista interior. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido, se é que a vida tem sentido, o sofrimento necessariamente o terá.
Frankl diz que a gente tem 3 maneiras de descobrir sentido na vida. Uma delas através do valor criativo. Quando a gente dirige a vontade de sentido para fora de nós, na direção de um valor que, uma vez construído, enche a nossa vida de sentido. Enche aquele vazio existencial, que é o grande problema, Frankl dizia, do homem do século XX. Eu digo que o vazio existencial é o grande problema do nosso tempo, porque tecnologicamente nós voamos, mas humanamente nós engatinhamos. Valores vivenciais, que são aqueles que o mundo nos proporciona. Os valores criativos, nós damos a nossa contribuição para o mundo. Os valores vivenciais são aqueles que nós experimentamos. O amor, a arte, o esporte. E, por fim, os valores atitudinais. Muitas vezes na nossa vida, diante do sofrimento inevitável, da tragédia, da morte, nós muitas vezes não conseguimos nem dirigir a vontade de sentido para fora de nós, mas nós podemos ter uma atitude última diante da vida. E eu concluo com uma frase de um filósofo do qual eu não gosto, Friedrich Nietzsche: quando se tem um porquê viver, pode-se suportar quase qualquer como viver. Obrigado. Obrigado, professor, por este momento de luz para todos nós. Pensando um pouco nesses 2 dias que nós estamos aqui reunidos, convivendo e nos iluminando, eu creio que na busca desse sentido, né, do que seja sustentabilidade e como se pode alcançar essa sustentabilidade, daria talvez para arriscar assim, dizer que em relação ao ser humano, né, talvez o que precise ser transformado seja o atual comportamento do homem em relação a si mesmo e à sociedade. Interessante, o professor fez menção aqui, eu lembrei que outro dia, assistindo uma palestra na Universidade de Passo Fundo sobre engenharia do valor, o palestrante trazia os princípios que Aristóteles cunhou, lá isso são no 4º século antes de Cristo, se não estou enganado. E interessante que esses valores são esses mesmos que agora nós estamos aqui a discutir, a debater. O professor fez essa alegação de um tempo mais largo ainda, de que os problemas são os mesmos, quer dizer, estamos sempre perseguindo, parece, o mesmo alvo. Então, eu diria que nós, na DCE, temos buscado um modelo, como empresários que somos, como técnicos que somos, um modelo que se possa oferecer às outras pessoas para ordenar essa mudança de comportamento, esse crescimento.